Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando agora a prova de 2025 de matemática do vestibular da UFSC. Começamos pela questão 21, item 01. Uma questão simples que vai falar de conjuntos e equação modular. Então vamos lá. O conjunto A, que é igual a x pertence aos inteiros, tá o quê? Módulo de 4x menos 1 igual a 3 tem dois elementos. Então, revisando o conjunto, o que eu tenho? Cada parte disso aqui vai ter um significado para a gente. Primeiro, o que eu tenho que lembrar? Falei em letra maiúscula, é representação de conjunto. Qual é a forma mais simples de eu representar um conjunto? Abri as chaves e enumerei, citei cada elemento do conjunto. Se for um elemento com letra, eu vou ter em letras minúsculas os elementos. Representação maiúscula é conjunto, representação por letra minúscula de elementos. E eu posso botar números também. Então, abri chaves e coloquei os números que formam o meu conjunto. Mas, às vezes, eu não vou trabalhar com os elementos explícitos. Eu vou dar uma dica, uma propriedade, um intervalo. Então, eu vou usar essa notação aqui. A primeira parte da notação, que está em azul, eu vou restringir o meu conjunto numérico. Se eu vou numa padaria e peço um salgado que custa entre 5 e 6 reais, eu tenho que indicar o quê? Qual é o meu conjunto. Porque se eu estiver trabalhando no conjunto dos inteiros, ou o salgado vai custar 5 reais, ou ele vai custar 6 reais, ou seja, duas possibilidades. Se eu estiver trabalhando no conjunto de inteiros ou racionais, ou racionais ou reais, o que vai acontecer? O meu salgado pode custar 5 reais redondo, R$ 5,01, até o quê? R$ 5,99 ou R$ 6. Então, eu já saio de duas possibilidades para 101 possibilidades, entre 5,00 até 6,00. Então, restringir o conjunto, né? Qual conjunto numérico que eu vou estar trabalhando, é importante para eu definir quais os elementos do meu conjunto. Aí a parte em vermelho, normalmente vai ter o quê? Vai ter uma propriedade. Tal que x é, sei lá, primo. Ou se não tem um intervalo, x é maior que tanto, x é menor que tanto, x está entre tanto e tanto, certo? No nosso caso, nessa questão 1, a UFSC inovou. O que ela trouxe? Ela trouxe uma equação dentro da descrição de um conjunto. Então, aqui eu tenho uma equação modular que eu vou ter que resolver para achar os elementos que são soluções dessa equação, para ver se passam pela restrição para ser elemento do conjunto A. E o que ele quer saber? Notação, né? O número de elementos de A, a gente escreve assim, N de A, é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto A. Ok. Agora vamos para módulo. Primeira coisa, módulo o que é? Módulo é o valor positivo de um número. Existem duas formas principais de eu pegar e achar o número positivo de um número. A primeira é tirando o módulo, a segunda é elevando ao quadrado e tirando a raiz. Eu vou ter sempre o valor positivo do módulo, o valor absoluto de um número, certo? Então, assim, ó, aqui eu tenho módulo de x. Eu tenho duas possibilidades. Primeiro, x é maior ou igual a zero, ou seja, x é positivo. Se eu quero o valor positivo de um x e o x é positivo, o valor do módulo de x é o próprio x. Agora, se o meu x for negativo, se ele for menor que zero, e eu quero o valor positivo dele, então o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que fazer o oposto de x, porque o oposto de um número negativo é um número positivo. Menos com menos dá mais. Então, o conceito de módulo é isso. Eu vou repetir o próprio x, se ele for positivo ou igual a zero, ou vou pegar o oposto de x se o número x for negativo. Com base nesse conceito de módulo, eu chego na minha equação modular. E a equação modular, a mesma coisa. Só que no nosso caso, eu tenho uma equação modular igual a uma constante, a um número. Para facilitar, ao invés de eu trocar o sinal de tudo que está dentro do módulo, como é que a gente facilita isso? O módulo de x igual a constante vai ser x igual a constante, com sinal positivo, x igual a o oposto da constante, com sinal negativo, certo? Eu poderia trocar o sinal, trabalhar com os valores positivos dentro, igualar a 3, e trocar o sinal de tudo que está dentro do módulo, igualar a 3. Mas o que a gente costuma fazer? Módulo de x igual a k é o quê? X igual a k e x igual a menos k. A gente vai resolver dessa forma. Então, vamos lá. Aqui está a minha equação modular. Módulo de 4x menos 1 igual a 3. Primeira parte. X igual à própria constante. Então,
tirei o módulo, né? Botei parênteses, 4x menos 1 igual a 3, passo menos 1, vai passar como mais 1, 3 mais 1, 4, 4 está multiplicando, passa dividindo, 4 por 4, meu x1 é igual a 1. Achei a primeira solução da minha equação modular. Agora vamos fazer aqui a segunda linha, ó, x igual a menos k. Então vamos lá. 4x menos 1, repetir o que estava dentro do módulo, igual ao oposto do k. O oposto de 3 é menos 3. Então, 4x menos 1 igual a menos 3, menos 1 passa mais 1, menos 3 com mais 1 dá menos 2, 4 está multiplicando, passa dividindo, e menos 2 dividido por 4 vai dar menos 1 meio. Então, achei a segunda solução do meu módulo. Então, eu tenho na minha equação modular duas soluções. Eu tenho dois valores de x que, colocando aqui na variável x, vão tornar essa igualdade verdadeira. Ok? Então, vamos lá. Já que é matemática visual, vamos fazer o gráfico. Para fazer o gráfico de uma função modular, a gente vai precisar de uma função modular do primeiro grau, a gente vai precisar do ponto de virada, certo? Da inflexão. É uma função do primeiro grau dentro do módulo, tem que achar a raiz. Para achar a raiz, 4x menos 1 igual a 0. Transformei o que estava dentro do módulo numa equação e igualei a 0. 4x menos 1, desenvolvendo, menos 1 passa mais 1, 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, meu x é igual a 1 quarto. Esse aqui é o meu ponto de inflexão. Então, vamos desenhar o gráfico. Está aqui, ó. Em verde é uma igualdade, eu vou fingir que à esquerda do sinal igual eu tenho uma função, que eu estou chamando de f de x, então f de x é igual a módulo de 4x menos 1, e à direita da igualdade eu estou chamando de outra função, que é g de x, que vai ser uma função constante. Então, à esquerda eu tenho uma função modular, que está em verde, meu gráfico, e à direita da igualdade eu tenho uma função constante. O ponto de inflexão está aqui, ó, 1 quarto. Então, o meu ponto de virada da função modular, eu descobri o quê? Que é 1 quarto, ou seja, 0,25. Está aqui. E ele quer o quê? Eu quero saber, de todos os valores de x, quais valores vão tornar essa igualdade verdadeira. Ou seja, dados os dois gráficos, a minha função modular e a minha função constante, quais valores são a solução? Quais são a intersecção entre as duas retas? Então, eu vou ter o primeiro ponto, que a gente calculou no slide anterior, que o meu x1 vai ser menos 1 terço, aliás, menos 1 meio, está aqui, ó, menos 1 meio para x, valor de x, está aqui, valor da variável, e o meu y igual a 3, que aqui é o da constante. E o outro valor que a gente viu que era 1, certo? Então, 1 para valor de x e 3 para valor de y. Esses dois pontos vão ser intersecção, vão transformar essa igualdade em verdadeira. Então, quando eu estou calculando minha equação modular, eu estou querendo encontrar quais valores vão transformar essa igualdade em verdadeira. Para todos os outros valores de x, a minha igualdade vai ser falsa. O valor lógico dessa igualdade, dessa equação, vai ser falso. Mas para x valendo menos 1 meio e x valendo 1, essa igualdade vai ser verdadeira. Ok? Então, aqui está o gráfico da minha função modular. Qual é a solução? A solução do módulo contém dois elementos. O primeiro elemento da solução é menos 1 meio, está aqui o meu primeiro x, e o segundo elemento é 1, está aqui, ó, meu segundo x. Para esses dois valores de x, a minha igualdade é verdadeira. Então, vamos lá. Agora, para reta final para resolver a questão. O conjunto A, ele está dizendo que é isso. O que eu fiz? Eu resolvi o módulo fazendo a minha equação modular. Eu cheguei nos resultados na solução do módulo igual a menos 1 meio e 1. Mas só porque esses dois elementos são solução da minha equação modular, não quer dizer que eles sejam elementos do meu conjunto A. Por quê? Por causa da restrição. O que a gente viu? Que menos 1 meio é um número que pertence ao conjunto dos números racionais, ou seja, eu represento ele pela divisão de dois números inteiros, um em cima e o 2 embaixo, no denominador inteiro diferente de zero. Porém, a minha segunda solução 1 pertence ao grupo dos inteiros. E o que a gente sabe? O conjunto dos inteiros está dentro dos conjuntos dos numéricos dos racionais. Então, a solução dos dois elementos, os dois vão servir? Não. Apenas o número 1 vai servir para ser elemento de A. Então, agora vem um cuidado. Vamos lá. O conjunto solução do meu módulo tem dois elementos. Está aqui, ó, menos 1 meio e mais 1. Então, aqui, ó, número de elementos do meu conjunto S vai ser 2. Porém, o meu conjunto A, ele só tem como elemento 1, o número 1. Então, ó, eu tenho apenas eu só tenho um elemento e esse elemento é o número 1.
Então, quando eu for dizer o número de elemento A, de elementos do conjunto A igual a 1, certo? Então, o conjunto solução do módulo tem 2 elementos e o conjunto solução aliás, o número de elementos de A vai ser 1. E quando a gente tem um conjunto com apenas um elemento, a gente diz que é o quê? Um conjunto unitário, certo? Então, voltando para a questão, o conjunto A tem 2 elementos. Na verdade, o conjunto A, que é esse aqui, ele tem apenas um elemento. Se eu calculasse o elemento do conjunto do módulo, ia ter 2. Mas como ele está pedindo de A, eu estou dizendo que é um conjunto unitário. Por que ele ficou unitário, então? Por causa dessa restrição do conjunto. Eu não estou trabalhando com conjuntos reais ou racionais. Estou trabalhando apenas dentro do conjunto dos inteiros. Sendo assim, item 1 da questão 21 errado. Porque tem 2 elementos? Não, tem apenas um elemento.